E aqui nesse caso, a gente aprende, para a nossa experiência, para a nossa vida cristã, que o conselho do ímpio é sempre furada. O conselho do ímpio sempre acaba em ruína, como o texto diz aqui. O conselho do ímpio sempre acaba em tragédia, sempre acaba em desgraça. Muitas vezes nós vemos o conselho dos ímpios como conselhos legítimos, conselhos descolados, conselhos para frentex, né? Conselhos vanguardistas, aquele conselho, essa pessoa tem a mente muito iluminada, essa pessoa tem a mente livre de preconceito, são conselhos assim de uma sabedoria muito grande, né? Nós olhamos para o conselho dos ímpios e nós vemos, às vezes, bons conselhos. Eu falo, nossa, essa pessoa ela fala com uma autoridade, essa pessoa ela fala com conhecimento de causa, essa pessoa ela fala de um jeito que convence, ela é muito sábia, mas é ímpia. E apesar desse verniz, apesar dessa aparência de sabedoria, de legitimidade, de descolado e tudo mais, o que está por trás é um conselho furado. O que está por trás é um conselho que vai afastar a pessoa de Deus, inevitavelmente, não tem jeito. Então o conselho do ímpio é sempre furado e sempre leva à ruína. Isso em qualquer contexto. No contexto de família, no contexto da escola e da faculdade, no contexto do trabalho, sempre tem pessoas dando conselhos e sempre tem crentes bobinhos ouvindo conselhos de incrédulos. No relacionamento, para o trabalho, para as escolhas da vida, tudo isso daí. Eu acho engraçado, tem alguns programas de rádio que às vezes eles conversam e dão conselhos lá, né, os apresentadores. É que assim, no meu carro não tem MP3, não tem Bluetooth, não tem nada. Só tem rádio. Não sei se os jovens sabem, antes, na época dos maias, dos astecas, a gente ouvia rádio, não tinha Spotify. Né? Então tinha lá a rádio, você tinha que sintonizar na rádio. Né? E aí você não baixava, o máximo que você fazia para baixar era gravar no CD. O pastor Marcos ainda na época de gravar no cassete, né? Na fita cassete, né? O download era assim, você não podia ficar apagando, não. Era um download só por fita cassete. Tem algumas regraváveis, né, ou não? Todas eram regraváveis, né? Eram CDs que alguns eram regraváveis e outros não. Mas era assim o Spotify da época, não sei se os jovens sabem, né? Mas no meu carro não tem nada disso, só tem rádio e CD, só, é arcaico. E aí às vezes, a gente está lá no carro, eu e a Isabela, e começa o programa de bate-papo. Então a pessoa manda áudio de WhatsApp, a pessoa liga lá e começa a falar. E todo programa tem um tema. Então hoje o tema é finanças, hoje o tema é relacionamentos, hoje o tema é não sei o quê. E eu fico abobalhado, eu e a Isabela, a gente dá risada de ver como as pessoas dão peso para a palavra dos apresentadores. Tem alguns programas que o apresentador não sabe nem falar direito, ele é todo malandrão e tal, aquela coisa, e o pessoal fala, é isso aí, tá certo mesmo, esse conselho é bom, vou seguir isso daí. E o apresentador, você vê que ele tem uma vida super torta. Vez e outra que eu ouço o programa, eu decorei algumas informações. Tinha um apresentador que ele, algumas semanas antes, ele falava o seguinte, não, porque eu vou casar agora, eu encontrei a minha cara metade, acho que era o segundo ou terceiro casamento dele já. Isso daí ele falou que ia casar. 2 semanas depois ele estava dando conselho para as pessoas sobre não casar, porque ele já não ia mais casar. E aí as pessoas da rádio ouvem aquilo e falam, quer saber? É isso aí mesmo, eu vou fazer isso para a minha vida. Ele falou, ele é da rádio, ele é uma autoridade, ele tem conhecimento da vida. Essa dupla, esses âncoras aí, esses radialistas que estão falando, eles têm conhecimento de causa. Eu vou ouvir o que eles estão falando. E vai lá e ouve o conselho que essas pessoas dão. Triste, mas é o que acontece. Quando não, os crentes, bobinhos que são, imaturos que são, ouvem conselhos da cultura popular. Não precisa ir na rádio. Você ouve o conselho do Zezé de Camargo, você ouve o conselho do Fábio Júnior, você ouve o conselho do MC alguma coisa. E tem crente que ouve isso e fala, não, quer saber? É verdade, olha, isso que essa música falou me libertou. Nunca tinha parado para pensar nisso. É verdade, se tal pessoa não me ama, eu vou amar outro. Você fala, mas da onde você tirou isso? Não, é porque eu ouvi isso e me libertou. Aí sabe quando você pega no pulo? O pastor pega essas coisas no pulo, não tem jeito. Sabe onde você pega no pulo que crente está absorvendo conselhos dos ímpios? No Instagram. Sabe por quê? Porque o que faz no Instagram? A pessoa vai lá, posta uma fotinha, o que é a legenda? É o trechinho da música. Se você não me amou, vou buscar outro. E posta ali. Aí o pastor fala, peguei.
É assim ou não é? Sr. Thomas? Sr. Marcos, é assim? A gente pega no pulo. Por que essa legenda? Ninguém posta nada aleatoriamente. A pessoa vai lá e posta, peguei. Tá pegando o conselho do mundo. Tá pegando o conselho de Atalia. Tá pegando o conselho de radialista. Tá pegando o conselho da cultura popular. Quando não, pega conselho do Instagram mesmo. Aí é pior ainda, né? Aí vê aquelas frases de efeito, vê aqueles trechos de livro que ninguém sabe de onde veio, para onde foi, ninguém sabe quem é o autor, e coloca aquilo lá, compartilha aquilo como uma grande verdade. Aprendi ao longo dos anos, e a pessoa nem sabe quem é que está falando, e a pessoa toma aquilo como verdade, não sabe a fonte, não sabe se aquilo está alinhado com a palavra de Deus, porque a pessoa não conhece a palavra de Deus, e segue a sua vida baseado num conselho iníquo. Qual que é o destino dessa pessoa, de acordo com o texto? Ruína, destruição, não tem jeito.